Olá, boa noite. Comitê de Política Monetária do Banco Central reduz ritmo de corte dos juros. Depois de 6 quedas de meio ponto, Copom reduz taxa Selic em 0,25 ponto percentual para 10,5% ao ano. Chuvas e ventos fortes interromperam resgates em Porto Alegre. O número de mortos no Rio Grande do Sul chega a 100. E o governo federal monta escritório de crise na capital gaúcha. E você vai ver também. Desastres naturais aumentam em todo o mundo. O Rede TV News mostra o que é preciso fazer para minimizar tragédias como essa do Rio Grande do Sul. Ministério Público pede que motorista do Porsche pague 5 milhões de reais de indenização à família de vítima de acidente. Tá horrível. Não tem como. Dá um caos total. Não sei. É horrível e... Não conseguiu salvar alguma coisa? Nada. E agora, a partir de agora? Agora lutar, batalhar e pensar em Deus, que Deus existe. Deixou nós aqui com o nosso cachorro. É isso. Só agradecer a Deus por a gente estar aqui. Hoje à tarde choveu forte novamente no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, o resgate de pessoas em áreas alagadas chegou a ser interrompido. Até o momento já foram confirmadas 100 mortes e mais de 100 pessoas desaparecidas. Vamos ao Rio Grande do Sul ao vivo com a repórter Angele Silveira, que tem mais informações ao vivo. Oi, Angele, boa noite. Nossa solidariedade a você. Estou vendo que você ainda está numa área muito alagada, uma região muito alagada da cidade. Por favor, onde você está exatamente e como está a situação por aí? Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Nós estamos nesse momento aqui no centro de Porto Alegre, da capital aqui do estado, onde a gente traz uma boa notícia, por um lado, que o nível do Guaíba aqui já baixou mais de 20 centímetros nas últimas 24 horas. Mas a água segue subindo, segue alagando. Vou pedir para o nosso operador mostrar aqui para vocês a situação. Nesse momento, a gente está num ponto que é um QG de resgates aqui dos moradores do bairro. A gente conversou com os voluntários que estão fazendo os resgates e aqui no bairro são principalmente idosos sendo resgatados. 90% dos resgates são idosos, aqueles que ficaram por último porque não queriam sair de casa, não queriam abandonar os prédios, não achavam que a água ia chegar até os apartamentos, mas aqui na região teve água até 2 metros de altura em alguns lugares. Então a gente vai mostrar para vocês aqui, é uma espécie de QG mesmo, de doações. O pessoal chega dos resgates, é atendido, passa por uma triagem, recebe comida, água potável, doações. Tem aqui a maioria civis, são dezenas de civis se revezando desde as 7 horas da manhã. Tem os bombeiros, tem a polícia, a brigada militar fazendo a segurança do pessoal, a defesa civil, o corpo de bombeiros. E a gente vai conversar nesse momento com o Rafael, que é médico aqui e está atendendo o pessoal. Rafael, conta pra gente qual é o sentimento que as pessoas chegam aí dos resgates, como que está sendo esses atendimentos? Então, são atendimentos que a gente está fazendo em locais de difícil acesso. A gente tem tentado convencer as pessoas que elas precisam sair das suas casas, porque cada vez mais a água sobe e a gente tem cada vez mais dificuldade de acessar os prédios, enfim, porque no primeiro andar a água sobe, as escadarias não tem como a gente acessar e aí a gente tem que mergulhar para trazer as pessoas. Hoje a gente fez vários resgates, a equipe de voluntários aqui está de parabéns. Os trabalhadores ajudando os trabalhadores e tiveram várias sensações, né? Angústia, muito, ansiedade também, e a gente teve que lidar com isso com as próprias pessoas que estavam sendo resgatadas. Então teve muita pessoa ansiosa, que não queria sair, então a gente foi lá e conversou, e eu acho que isso que é o principal, assim, manter a calma, né? Porque as equipes de resgate estão aqui para ajudar e não para atrapalhar, né? Perfeito, viu, Rafael? Parabéns pelo trabalho. E lembrando que hoje choveu forte aqui em Porto Alegre e a previsão é que siga chovendo nos próximos dias, mais de 15 milímetros. Até foi um pedido da prefeitura que os resgates fossem suspensos por uma questão de segurança dos voluntários e também de quem está sendo resgatado, mas não deu para parar. Era muita gente ilhada e seguiram aqui com barcos, com jet skis, sempre prezando pela segurança. Os jipeiros também têm auxiliado aqui o pessoal.
e a expectativa, infelizmente, é que siga chovendo, mas a gente está contando com a queda do Guaíba. Agora, o último nível atualizado é que o Guaíba está com 5,04 metros, e a gente também recebeu as atualizações, né? O Boletim da Defesa Civil segue com o número confirmado de 100 mortos, já são mais de 130 desaparecidos e 374 feridos. Agora a nossa preocupação é com a região sul do estado, porque a água está baixando aqui no Guaíba, mas está indo lá para a região sul, na Lagoa dos Patos. Então os municípios ali de Pelotas, São Lourenço do Sul, Bagé, já estão sendo afetados, já estão vendo a água subir e o alerta é para evacuação da área. Volto com vocês aí no estúdio, viu? Perfeito, Angélia, obrigado pelas suas informações. Realmente a cidade de Rio Grande também, que é a última ali na Lagoa dos Patos, vai sofrer a chegada de toda essa água aí do Guaíba, né? Obrigado por suas informações. A Força Aérea Brasileira iniciou uma campanha para enviar donativos e materiais essenciais por via aérea para apoio à população do Rio Grande do Sul. A campanha Todos Unidos pelo Sul foi lançada na última sexta-feira. Produtos de higiene, colchões, fraldas, roupas, mantimentos e água já chegam à base aérea militar da FAB em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, e são enviadas para as cidades mais atingidas no sul do país. Ontem foi a primeira decolagem saindo de São Paulo com 35 toneladas a bordo e hoje foi a segunda com 25 toneladas. A Azul Linhas Aéreas, em parceria com a FAB, também realizou o primeiro voo humanitário, com mantimentos arrecadados para a cidade de Canoas, uma das mais atingidas pelas chuvas. Todas as bases que a Azul opera, mais de 160 aeroportos em todo o país, já estão recebendo donativos e a gente tem toda essa logística montada para levar isso a todo o estado do Rio Grande do Sul, não só Canoas como esse voo. O maior navio da esquadra brasileira e da América Latina deixou hoje o Rio de Janeiro com destino ao Rio Grande do Sul. Além de suprimentos, a embarcação carrega 2 estações de tratamento de água para auxiliar no abastecimento da região. No Arsenal da Marinha, no Rio de Janeiro, diversos caminhões carregados com doações abasteceram o navio Aeródromo Multipropósito Atlântico. Foram cerca de 80 toneladas de suprimentos, incluindo comida, água, roupas e ração para os animais. O navio vai aumentar a capacidade de apoio às vítimas dos temporais que atingem o estado. 200 fuzileiros navais estão a bordo. Eles levaram também 3 helicópteros e embarcações de médio e pequeno porte, além de viaturas. E essas embarcações de pequeno porte, elas são importantes como botes e lanchas de menor porte, porque ela permite fazer o trânsito nas ruas, nas vias que estão alagadas e permite retirar e resgatar pessoas que estão ilhadas nas suas próprias casas. O Atlântico também conta com um centro médico, o segundo maior da frota da Marinha. Em fevereiro do ano passado, ele foi enviado para São Sebastião para dar apoio às vítimas do temporal que assolou o litoral norte de São Paulo. A previsão é de que a embarcação chegue no sábado. A bordo do Atlântico estão 2 estações móveis para tratamento de água, capazes de produzir 20 mil litros de água por hora. A iniciativa é para suprir parte da demanda das cidades que sofrem com a escassez. Ele é um tratamento de separação de impurezas por decantação e por limpeza e ele consegue transformar a água imprópria para o uso em água potável. A cidade de Ilhabela, no litoral norte, no litoral de São Paulo, deve inaugurar em breve mais uma opção de transporte público, desta vez pela água. Já está quase tudo pronto para os chamados aquabus entrarem em ação. Por fora, são charmosos. Por dentro, aconchegantes. Tem ar-condicionado, televisão, rede Wi-Fi e assentos espaçosos com capacidade para 60 passageiros. E a acessibilidade também foi pensada para dar segurança aos passageiros. A ideia é transportar por volta de 1.000 passageiros por dia, né? A temporada e o número aumenta, a gente não tem ainda uma base, né? Para o morador, o cartão sai R$ 2,10 e para o turista vai sair R$ 5,00. Inicialmente, os ônibus flutuantes farão os trajetos entre Praia Grande, Barra Velha, Perequê, Engenho d'Água, Centro Histórico e Ponta Azeda. Ilhabela tem uma única via de acesso, então nos momentos de pico, né, da temporada, nos feriados, o congestionamento acontece e a gente
pensou nessa alternativa de usar esse canal abrigado para fazer o transporte das pessoas. A previsão é que o transporte comece a funcionar ainda do mês de maio. Serão 13 embarcações como esta daqui, com capacidade para até 60 pessoas, cada uma delas, que irão fazer o trajeto entre pontos da ilha. É mais uma opção de transporte, tanto para moradores quanto para turistas. Vai ajudar bastante. Boa ideia. Quero usar, sim, quando inaugurar, que tá aí. Vai ser muito bom, porque tipo assim, quando a gente quer pegar o ônibus, a gente pega aqui, é uma demora danada, né? Demora um pouco, né? Eu diria que o Aquabus é o nosso metrô, né? Então, enquanto São Paulo tem um modal diferente dos ônibus e de ser transportados na via comum, lá eles transportam por baixo da terra no metrô. Aqui a gente está idealizando uma nova opção, né? Uma opção muito agradável de você poder enxergar a Ilhabela do mar. Por ano, o Brasil produz cerca de 80 milhões de toneladas de lixo, mas nem tudo precisa ser descartado. Os restos orgânicos, por exemplo, podem ser transformados em adubo. Na Semana da Compostagem, o objetivo é conscientizar sobre a importância da reciclagem. Frutas, legumes, verduras e folhas de árvores que foram podadas na cidade. Tudo isso seria levado para o aterro sanitário, mas aqui ganham um novo destino nas mãos das crianças. São transformados em adubo. A gente está plantando uma sementinha, né, para o futuro eles cuidarem, né, do planeta, porque a gente só cuida do que a gente conhece e do que a gente gosta. Né? Então, essa sementinha está sendo plantada e a gente já está vendo os resultados. Nesse céu aqui em Guarulhos, na Grande São Paulo, os alunos aprendem a fazer uma composteira com itens simples que temos em casa, como um balde. Nele são colocados resíduos orgânicos, serragem e até podas de árvores. Material que vai se tornar adubo e poderá ser usado em plantações. Então a ideia da compostagem é desviar, é tirar o máximo possível desse resíduo orgânico que tem potencial de ser reaproveitado, de retornar para o ciclo da vida. Você torna o resíduo orgânico para que seja assim produzido novos produtos. Por ano, só em Guarulhos, são produzidos aproximadamente 320 mil toneladas de resíduos. Desse total, 164 mil toneladas são resíduos orgânicos que podem ser aproveitados como adubo. Além disso, 135 mil toneladas são resíduos recicláveis, mas só 4% disso retorna para as cooperativas. A população tem uma grande dificuldade de promover essa triagem, que é a separação. Quando você deixa todos os resíduos juntos, você deixa de ter a denominação de resíduo e passa a considerar aquilo como lixo, porque contaminou. Quando você separa o reciclável do orgânico e do rejeito, aí sim você tem resíduos. Então o resíduo orgânico tem potencial de aproveitamento, o resíduo reciclável, como eu disse, para as cooperativas. O rejeito não, o rejeito, como eu disse, é tudo que não tem jeito, é o que vai para o aterro definitivamente. Entre a criançada, a empolgação com o projeto é grande, para brincar, aprender e cuidar de um futuro que pode ser mais sustentável. As crianças estão trazendo sementes para serem plantadas, né, lá embaixo, no espaço onde a gente brinca, né, leva as brincadeiras e leva para fazer as atividades, né, relacionadas à natureza. Eles já entenderam o processo, né, o ciclo da natureza. Em São Paulo, mais um caso de violência policial aconteceu na cidade de José Bonifácio, no interior do estado. Desta vez, a vítima foi um jovem de 26 anos. Os policiais envolvidos foram afastados. Você tá me agredindo aí, ó. Tá me agredindo. Não, você quer que eu não tava na tua cara na frente dela? Não tem dessa não, mano. Não tem dessa, não tem dessa. Eu quebro essa cadeira na tua cabeça aqui agora. A ameaça do sargento da PM era só o começo. Logo depois, o tenente chega de viatura. As imagens que vocês verão agora são fortes. O jovem era acusado de ter roubado uma propriedade rural. Na delegacia, ele negou o crime e foi liberado. Em nota, a ouvidoria da Polícia do Estado admitiu que a conduta dos dois policiais está fora dos protocolos da instituição. Na zona norte da capital paulista, outro caso de violência. Ele não fez nada! Ele não fez nada! Ele não teve a oportunidade de se defender! Deram 2 tiros no nosso menino! A
revolta é pela morte de Vinícius da Silva, de 24 anos, baleado durante uma abordagem policial no Jardim Daisy. Que motivo que mataram meu filho inocente? Que meu filho não é vagabundo, não é ladrão, é um menino trabalhador, gente. É um menino trabalhador. Eu quero justiça por a morte do meu filho, eu quero. A Secretaria de Segurança Pública afirma que Vinícius e um comparsa estavam envolvidos em um roubo a uma residência em Mairiporã, no interior do estado. Durante a abordagem, um deles teria disparado contra os policiais que reagiram. Eu destacaria essa questão da mortalidade de adolescentes, né? Isso é uma coisa muito grave, né? É um número muito alto. Nos números da ouvidoria, 41%, já nos números da Secretaria de Segurança Pública, 58%. E isso é alarmante e nos chama muita atenção. Outra morte aconteceu no Tatuapé, na Zona Leste. Um homem de 70 anos foi atingido por um tiro acidental. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O autor do disparo é um policial do 8º Batalhão da PM e foi preso. A ouvidoria da polícia informou através de nota que está acompanhando com preocupação esses 3 casos. Um relatório da ouvidoria, divulgado esta semana, mostra que aumentou em 20% o número de mortes em abordagens policiais. E que a maioria das vítimas é composta por jovens, negros, pobres, de periferia. O filho da Zilda tinha exatamente esse perfil. Luiz Fernando estava numa praça com outros jovens quando foi executado por policiais com um tiro na testa. Além do sofrimento, ficaram as lembranças. Na entrevista, a mãe procura palavras para explicar o desafio de reconstruir a vida. Talvez mas é fogo. É que eu te falo, o pior é recomeçar do que começar. Em São Paulo, mais um caso de violência policial aconteceu na cidade de José Bonifácio, no interior do estado. Desta vez, a vítima foi um jovem de 26 anos. Os policiais envolvidos foram afastados. Tá me agredindo aí, ó. Tá me agredindo. Não, você quer que eu não tava na tua cara defender ela? Não tem dessa não, mano. Não tem dessa, não tem dessa. Eu quebro essa cadeira na tua cabeça aqui agora. A ameaça do sargento da PM era só o começo. Logo depois, o tenente chega de viatura. As imagens que vocês verão agora são fortes. O jovem era acusado de ter roubado uma propriedade rural. Na delegacia, ele negou o crime e foi liberado. Em nota, a ouvidoria da Polícia do Estado admitiu que a conduta dos 2 policiais está fora dos protocolos da instituição. Na zona norte da capital paulista, outro caso de violência. Ele não fez nada! Ele não fez nada! Ele não teve a oportunidade de se defender! Deram 2 tiros no nosso menino! A revolta é pela morte de Vinícius da Silva, de 24 anos, baleado durante uma abordagem policial no Jardim Daisy. Que motivo que mataram meu filho inocente? Que meu filho não é vagabundo, não é ladrão, é um menino trabalhador, gente. É um menino trabalhador. Eu quero justiça por a morte do meu filho, eu quero. A Secretaria de Segurança Pública afirma que Vinícius e um comparsa estavam envolvidos em um roubo a uma residência em Mairiporã, no interior do estado. Durante a abordagem, um deles teria disparado contra os policiais que reagiram. Eu destacaria essa questão da mortalidade de adolescentes, né? Isso é uma coisa muito grave, né? É um número muito alto. Nos números da ouvidoria, 41%, já nos números da Secretaria de Segurança Pública, 58%. E isso é alarmante e nos chama muita atenção. Outra morte aconteceu no Tatuapé, na Zona Leste. Um homem de 70 anos foi atingido por um tiro acidental. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O autor do disparo é um policial do 8º Batalhão da PM e foi preso. A ouvidoria da polícia informou através de nota que está acompanhando com preocupação esses 3 casos.
Um relatório da ouvidoria, divulgado esta semana, mostra que aumentou em 20% o número de mortes em abordagens policiais. E que a maioria das vítimas é composta por jovens, negros, pobres, de periferia. O filho da Zilda tinha exatamente esse perfil. Luiz Fernando estava numa praça com outros jovens quando foi executado por policiais com um tiro na testa. Além do sofrimento, ficaram as lembranças. Na entrevista, a mãe procura palavras para explicar o desafio de reconstruir a vida. Então, quer dizer... Mas é fogo. É que eu te falo... O pior é recomeçar do que começar. É triste demais. O Ministério Público de São Paulo pediu hoje que o empresário Fernando Sastre, motorista do Porsche que matou Orlando Silva Viana em um acidente no final de março, pague a indenização no valor de R$5 milhões à família da vítima. O pedido inclui ainda uma pensão provisória de 3 salários mínimos, o equivalente a mais de R$ 4.200. O empresário é réu por homicídio doloso e lesão corporal gravíssima e foi preso na segunda-feira. Pesquisa Quest, divulgada hoje, mostra que 50% da população aprova o trabalho do presidente Lula. Segundo o levantamento, metade dos entrevistados aprovam o trabalho que o presidente Lula vem fazendo. 47% desaprovam e 3% não responderam ou não sabiam responder. Já a avaliação geral do governo do presidente Lula foi classificada como positiva por 33% dos entrevistados. 31% avaliaram a atual gestão como regular e 33% como negativa. 3% não responderam ou não souberam responder. A pesquisa ouviu 2.045 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 2 e 6 de maio, em 120 cidades brasileiras. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. O Senado aprovou o projeto de lei que retoma o seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidentes de trânsito, conhecido como DPVAT. Foram 41 votos favoráveis, o mínimo necessário para aprovar um projeto de lei complementar. A cobrança do seguro será feita uma vez ao ano para carros e motos. O valor da taxa e a data do pagamento ainda não foram definidos, mas a estimativa é que a tarifa fique entre R$ 50 e R$ 60 e seja cobrada a partir de 2025. Agora, o texto segue para a sanção do presidente Lula. E o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, reduziu a taxa Selic em 0,25 ponto percentual. Com isso, a taxa básica de juros no país ficou na casa dos 10,50% ao ano. Quem traz os detalhes dessa decisão do Copom é o repórter Marcos Amoroso, direto de Brasília. Boa noite para você, Amoroso. Boa noite, Augusto, Amanda e a todos que nos assistem. Pesaram nessa decisão do colegiado o aumento das incertezas no cenário externo, a lentidão maior na queda inflacionária e o risco fiscal aumentado. A queda de 0,25 ponto percentual na Selic foi a 7ª queda seguida na taxa básica de juros. Antes dessa sequência de quedas, a taxa estava em 13,75% ao ano. Desde então, o Copom vinha mantendo um ritmo ali de redução de cortes da Selic em meio ponto percentual a cada reunião. Só que com a decisão dessa quarta de reduzir a Selic para 10,5%, o ritmo desse corte na taxa básica de juros diminuiu, contrariando inclusive uma sinalização da ata anterior do Copom de março deste ano. Mas Augusto e Amanda e a todos que nos ouvem, apesar desse corte ser menor do que era esperado, a Selic está no menor patamar desde fevereiro de 2022, quando chegou a 9,25% ao ano. Volto com vocês aí no estúdio. A gente acaba de entrar aqui na livraria. A situação é essa. A água tomou conta totalmente da loja. A gente ergueu os livros, só que todos os móveis, né, estão abaixo da água e a quantidade de perdas que não só a gente, mas que todo mundo, né,
em Porto Alegre, no interior do estado, tá tendo bem difícil, né? Um sonho e um trabalho de 10 anos ser levado assim e destruído pela água e por tudo isso. E tá aí o resultado. As pessoas atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul são acolhidas e encaminhadas para abrigos disponibilizados pela Prefeitura ou instituições parceiras. Já são quase 10 mil alojados em vários pontos de Porto Alegre. Na orla do Guaíba, os sentimentos de preocupação e angústia dos últimos dias deram lugar ao alívio do reencontro de amigos e familiares. Chegando em barcos, jet skis e helicópteros, famílias inteiras resgatadas, animais a salvo. Desde quando eu me conheço, porque gente assim que a gente sempre sofre com essas enchentes. Sempre. Não vou conseguir recuperar nada. Para Joyce e todos os outros moradores resgatados na região das ilhas, o ponto de chegada na usina do gasômetro é a tenda do atendimento médico. Aqui, a população é recebida por profissionais de saúde, voluntários e de órgãos públicos. A gente faz uma triagem, né? Se a pessoa está seca, já passa para outra tenda ali para alimentação. E se ela está molhada, a gente já faz a troca de roupa aqui, aquece ela e já encaminha para os ônibus que estão aguardando para levar para os abrigos daí. Os últimos dias também foram marcados pelo recebimento e triagem de doações, mas os voluntários fazem um apelo sobre a chegada de itens na orla do Guaíba. O pedido é por água potável, lanches rápidos como sanduíches e kits de primeiros socorros. Já roupas, colchões e produtos de higiene e limpeza devem ser levados para pontos de coleta de doações. O bom do Rio Grande do Sul é que o pessoal ajuda bastante, então acho que pelo Instagram ali a gente vê muita ONG, muito pessoal tentando ajudar, a Pix, então acho que todo mundo tem acesso e pode ajudar de alguma forma. Milhares de moradores de diferentes cidades da região metropolitana são acolhidos nos mais de 60 abrigos da capital. Foi do nada, foi em questão de meia hora. Meia hora a água está no peito já dentro de casa. E você conseguiu trazer alguma coisa dessa casa? Os documentos só o celular da mulher. Só que restou dela. O resto ficou tudo. O Bruno e a esposa Bianca, junto com os 2 filhos, saíram do alagamento em um caminhão do Exército. Eles aguardam notícias da família. Quando a água já estava entrando, eu falei, não vou mais ficar aqui. Porque aqui ou a gente fica aqui ou a gente morre, porque a gente não ia ter água, a gente não ia ter alimentação, a gente não ia ter nada para comer lá. Joel conseguiu sair com a família do bairro Sarandi. Eles foram resgatados de barco, quando a água já chegava aos telhados das casas. Aí perdemos tudo, né? Chegar em casa agora, não tem mais nada, né? É tirar tudo dentro de casa, botar na calçada e ficar só com as paredes da casa. É algo surreal. Nunca passamos por isso, não é uma coisa que a gente não sabe nem como, às vezes, recebe tudo isso. Mas a gente está fazendo o que pode. Mas ainda vai levar tempo para superarmos todas as consequências da maior tragédia natural da história do Rio Grande do Sul. Para isso, os sobreviventes contam com a solidariedade. E o Lucas Oliveira, jogador do Novo Hamburgo, mostrou como ficou a casa dele depois das enchentes no Rio Grande do Sul. Confira. Voltar para casa, encontrar tudo boiando e completamente tomado pela enchente, se transformou em uma cena comum no Rio Grande do Sul. No meio de tanta água, fica até difícil se movimentar com o risco de se machucar. No quarto, a coleção de medalhas e a camisa do Brasil, usada em momentos tão especiais, estão perdidas em meio à enchente. A sujeira na parede mostra até onde a água chegou. Minha casa também foi afetada pela enchente. Perdemos praticamente tudo em casa. Mas o que mais importa agora é a vida, né? E eu e minha família estamos todos muito bem. Para andar pela casa somente com galochas. A sala mostra bem a destruição. E o mais triste, com exceção das cadeiras que foram empilhadas em cima de uma mesa, o resto não tem mais salvação. E vim aqui pedir ajuda para todos, do mundo inteiro. Que todo mundo que veja o vídeo, que quem não consegue doar, que compartilhem os vídeos que vocês estão vendo de doações, que a gente precisa de muita ajuda. Agora é torcer e orar que a água baixe e que é o que resta, né? Mas estamos numa situação muito difícil e pedimos ajudas para todos. Valeu. É isso aí, gente. Fico por aqui. Que drama, hein? Drama. Obrigado, Carol. Boa noite. Obrigada, boa noite, Carol.
O presidente Lula deve publicar ainda hoje uma medida provisória que libera recursos públicos para a reconstrução de cidades no Rio Grande do Sul. Nosso repórter Igor Damasceno está em cima do lance, tem ao vivo todas as informações sobre essa medida provisória que sai daqui a pouquinho, né, Igor? O Legislativo e o Executivo vêm abrindo caminho nos últimos dias, desde segunda-feira. Primeiro, aprovando um projeto de decreto legislativo, né, que permite gastos para além do limite fiscal, sem precisar respeitar, cumprir as regras de limite fiscal. E em seguida, a edição dessa medida provisória liberando de fato o dinheiro, não é isso? É isso, Amanda. Boa noite a você, também ao Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. Começou há pouco mais uma reunião da Sala de Situação aqui no Palácio do Planalto para avaliar os estragos no Rio Grande do Sul. E a expectativa é que a medida provisória seja publicada em edição extra do Diário Oficial da União, logo depois dessa reunião aqui no Palácio do Planalto. A MP deve definir as prioridades do governo federal na aplicação de recursos. Um levantamento prévio feito pela Sala de Situação aqui no Planalto aponta que as áreas de infraestrutura e saúde são as mais prejudicadas por essa tragédia climática no sul do país e, portanto, devem receber R$1 bilhão nos próximos dias. O dinheiro vai ser creditado aos cofres das prefeituras assim que os prefeitos começarem a fazer contato com o governo federal. Hoje, 4 ministros voltaram ao Rio Grande do Sul e sobrevoaram as áreas mais afetadas. Eles também anunciaram a instalação de um escritório em Porto Alegre para coordenar todas as ações e ainda ofereceram mais ajuda humanitária com equipamentos de ponta. Veja os detalhes na reportagem. O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, sobrevoou a cidade de Canoas, uma das mais afetadas pela tragédia climática. O ministro acompanhou a primeira-dama, Janja Lula da Silva, que voltou ao estado para ajudar na entrega de doações vindas de todo o país. Paulo Pimenta ainda anunciou a distribuição de 220 purificadores de água, já que mais de 80% da cidade de Porto Alegre e outros municípios não têm acesso à água potável. Cada purificador tem a capacidade de purificar 5 mil litros de água por dia. Isso nos permitirá purificar 1.100.000 litros de água dia. O governo também vai liberar uma verba emergencial para municípios, independentemente da aprovação de projeto. Cidades com até 50 mil habitantes vão receber R$200 mil. De 50 a 100 mil habitantes, receberão 300 mil. E acima de 100 mil habitantes receberão R$500 mil. Para receber, os prefeitos precisam mandar um ofício para a Defesa Civil solicitando apoio para ajuda humanitária. Outra prioridade é o restabelecimento da infraestrutura, onde a água já baixou, principalmente nas estradas. Para que os corredores prioritários por onde deve passar tudo que se precisa para chegar a produtos públicos e privados, na grande Porto Alegre e em outras regiões é prioridade. Então, esse trabalho é intenso dia e noite. E restabelecer serviços públicos, quer dizer, reabastecer e restabelecer serviços públicos, quantos forem possíveis nesse momento. A Agência Nacional de Transportes Terrestres anunciou medidas para facilitar a chegada de ajuda humanitária ao Rio Grande do Sul. Entre elas, a dispensa de fiscalização de veículos de carga com donativos e a isenção do pagamento de pedágio. A ANTT também disse que é falsa a informação de que estaria atrapalhando a entrega de doações. Que a ANTT está desde o início empenhada no apoio e nos esforços de ajuda humanitária e operacional no Rio Grande do Sul. E a premissa do nosso trabalho é facilitar o transporte dessas doações e trabalhar para o restabelecimento dos fluxos logísticos na região. Já o presidente Lula disse que quer voltar ao Rio Grande do Sul quando a água baixar, para ver de perto o que será preciso fazer para ajudar o estado. Durante uma solenidade no Planalto, Lula alertou que a tragédia no Sul já é uma consequência das mudanças climáticas. O que aconteceu no Rio Grande do Sul é um aviso para todos nós, seres humanos. Nós precisamos ter em conta que a Terra está cobrando. Quando voltar à normalidade, companheiro Rui Costa, companheiro Alckmin, eu quero visitar todos os municípios que foram atingidos para ver o que aconteceu de fato.
porque nós estamos compromissados a fazer com que o Rio Grande do Sul receba, da parte do governo federal, tudo aquilo que o Rio Grande do Sul tem direito. Porque o Rio Grande do Sul já deu muito para o Brasil, e eu acho que o Brasil tem que dar um pouco para o Rio Grande do Sul. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, publicou uma portaria que autoriza os empregadores a suspenderem o recolhimento do FGTS. A medida é válida por 4 meses e serve para evitar mais prejuízos financeiros aos afetados pela chuva. A Caixa Econômica Federal também liberou o saque do Fundo de Garantia. Mais de 1.300.000 pessoas devem ser beneficiadas. Enquanto isso, os resgates e o trabalho das forças de segurança continuam. A Força Aérea Brasileira transferiu pacientes para hospitais de cidades menos afetadas. Um homem entubado foi transferido de Mussum para Lajeado e uma mulher em trabalho de parto foi para um hospital em Santa Maria. O governo federal vai investir cerca de 1 bilhão e 700 milhões de reais para a prevenção de desastres. Uma das medidas é a construção de barreiras de contenção em encostas. Os investimentos fazem parte do novo PAC. 91 municípios de todo o país, com problemas recorrentes de deslizamento de terras, receberão os recursos. São cidades classificadas como críticas, com áreas de risco alto ou muito alto para a população. Em uma cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Lula anunciou as novas obras do Programa de Aceleração do Crescimento, no valor de 18,3 bilhões de reais, incluindo 1,7 bilhão para a prevenção de desastres. O governo federal contemplou todas as obras de contenção de encostas que as cidades gaúchas enviaram e informou que está aberto para atender mais demandas. O estado do Rio Grande do Sul irá receber 1 bilhão e 400 milhões de reais para destinar a 36 projetos. Parte deste recurso vai viabilizar 3 obras de contenção de encostas para evitar novos deslizamentos de terra. 2 em Porto Alegre e 1 em Santa Maria. O presidente Lula lembrou que as mudanças climáticas estarão em pauta na COP30, marcada para novembro do ano que vem, no Pará. Todo mundo dá palpite sobre a Amazônia, mas nós queremos que a Amazônia diga para o mundo o que ela deseja. E isso vai acontecer, nós vamos fazer a grande COP, ou seja, eu acho que vai ser o melhor evento climático que nós já fizemos. Quando a gente faz financiamento de um tratamento de esgoto, a gente não está apenas fazendo o tratamento de esgoto, a gente está fazendo investimento na saúde. A gente está fazendo investimento na qualidade de vida das pessoas. E isso leva em conta. Isso não aparece numa placa, mas aparece na longevidade das pessoas que vão viver mais e vão viver decentemente. Além das obras para a prevenção de desastres, o governo vai investir na ampliação do abastecimento de água, na urbanização de favelas, na regularização fundiária e na renovação das frotas de ônibus. Algumas dessas obras começam de imediato, aquelas que já estão licitadas. Aquelas que não estão licitadas, o Estado ou o município soltará a licitação para fazer a licitação e, portanto, fazer o início da obra. O Instituto Nacional de Pesquisas Especiais, o INPE, divulgou nesta quarta-feira o índice consolidado do PRODES para a Amazônia Legal e a taxa para o Pantanal. O desmatamento na Amazônia caiu 21,8% em 2023, na comparação com 2022, com cerca de 9 mil quilômetros quadrados de desmatamento. Esse é o menor resultado desde 2019. Já no Pantanal, que passou por uma temporada de incêndios entre 2019 e 2021, houve queda de 9,2% no desmatamento em relação a 2022. Vamos ver agora a previsão do tempo para todo o Brasil com Igor Silveira. Boa noite para você, Igor. Vamos começar lá pelo sul, né? Hoje à tarde, Porto Alegre teve uma tempestade com ventos fortes, uma chuvarada que assustou todo mundo. Até os trabalhos de resgate foram interrompidos. O que causou essa mudança repentina, Igor?
Vamos lá, boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa. Olha, o ciclone extratropical e também uma frente fria que são os responsáveis por essa chuvarada lá no sul do Brasil. Aqui nesse mapa da chuva, a gente percebe que até segunda-feira pode chover 200 milímetros no Rio Grande do Sul. Na região norte, por causa da zona de convergência intertropical, deve chover 150 milímetros. Já no nordeste, 70 milímetros. Mas voltando a falar da região sul, além da previsão de chuva, também tem uma frente fria. Olha, amanhã o dia começa na casa dos 7 graus em Bagé, 8 graus em Uruguaiana e 11 graus em Santa Maria. Por outro lado, por causa da onda de calor, o tempo continua quente e firme em toda essa área que a gente vê em amarelo aqui no mapa. Não tem previsão de chuva e muito menos queda nas temperaturas. Pelo contrário, o tempo continua quente e firme em todo o sudeste, como a gente vê aqui nesta tela, máxima chegando aos 37 graus no Rio de Janeiro, 29 graus em Belo Horizonte e 32 graus em Vitória, no Espírito Santo. Em São Paulo não muda muita coisa, pode escapar uma chuva leve e moderada no litoral paulistano, mas o tempo continua firme. Máxima chegando aos 31 graus amanhã, 29 na sexta-feira e 31 graus no sábado. No restante do país, o tempo continua acima dos 30 graus e a máxima pode chegar aos 37 graus em Cuiabá. E uma última informação, olha, um relatório europeu divulgado essa semana mostrou que o mês de abril ficou no 11º mês com temperaturas acima da média neste ano. E tudo isso ainda por causa da atuação do El Niño, viu? Isso é preocupante. Boa noite para você. Amanda, Augusto. Obrigada, Igor. Muito preocupante mesmo. E olha, ondas de calor prolongadas e temporais fora de época, como o que assistimos agora, né? Um desequilíbrio que provoca tragédias em várias regiões do país. Pois é, Amanda. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, só no ano passado, os desastres naturais impactaram mais de 37 milhões de pessoas no Brasil. A cada nova tragédia, o mesmo questionamento. Nós estamos preparados para a nova realidade do clima? Secas, nevascas, grandes incêndios, chuvas históricas. O que cientistas alertavam há 30 anos, agora é realidade. Os eventos extremos estão cada vez mais fortes e frequentes. Isso não é novidade para a ciência, mas faltou ação dos órgãos governamentais em todos os níveis para proteger a população desses eventos climáticos. Os incêndios que devastaram o Pantanal também atingiram a Califórnia. A seca mudou o cenário dos rios amazônicos. A neve intensa alterou a rotina em uma das maiores metrópoles do mundo. Há 2 anos, em Petrópolis, na região serrana do Rio, as imagens eram de destruição. Em fevereiro do ano passado, a chuva provocou deslizamentos e deixou 64 mortos no litoral norte de São Paulo. Hoje, os registros que chocam o Brasil são do Rio Grande do Sul. Mais de 90 mortes e 100 desaparecidos na pior enchente da história do estado. Para que essa água consiga sair pela Laguna dos Patos e até chegar no Oceano Atlântico, é preciso que o mar esteja no seu nível normal. Mas, quando temos tempestades, acontecem vários fenômenos conjuntos. E o fenômeno que acontece lá no litoral é, então, de uma elevação do nível do mar por conta daquilo que nós chamamos maré de tempestade. Os pescadores dizem que é o mar que cresce, exatamente, ele levanta o nível e com isso, então, ele bloqueia o fluxo das águas da Laguna dos Patos e com isso também do Lago Guaíba, que está conectado a ela, né? E, portanto, faz com que todo o aguaceiro que chega nessa planície da região metropolitana fique estacionado ali, formando, por sua vez, um lago de inundação. Ano após ano. Tragédia após tragédia. E uma pergunta que não parece difícil de responder. Nós estamos preparados para a nova realidade do clima? O Acordo de Paris, assinado por quase 200 países em 2015, estipula diretrizes para evitar que a temperatura do planeta suba mais que 2 graus até 2100.
Os Estados Unidos, maior emissor de gases do mundo, chegaram a abandonar o tratado na gestão de Donald Trump, mas retornaram depois que Joe Biden foi eleito presidente. Hoje, o jornal britânico The Guardian publicou uma pesquisa feita com centenas de cientistas climáticos do mundo. Segundo eles, as temperaturas vão ultrapassar as metas do acordo. Devem subir pelo menos 2,5 graus neste século, causando consequências catastróficas para a humanidade e para o planeta. Nós estamos indo para uma trajetória de um aquecimento do planeta, em média 3 graus Celsius. Até o momento a temperatura em média subiu 1,3 e nós podemos dobrar a temperatura ao longo das próximas décadas. Isto vai aumentar tremendamente a ocorrência desses eventos climáticos extremos, como grandes chuvas e grandes inundações. Em meio a isso, surge a necessidade das cidades em se prepararem para o desequilíbrio. Calor e frios intensos, temporais fora de época e secas prolongadas. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, só no ano passado, os desastres naturais impactaram mais de 37 milhões de pessoas no Brasil. De acordo com os estudiosos, uma forma de lidar melhor com as catástrofes é fortalecer as defesas civis nos estados e municípios. Eu estou aqui no Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil Estadual de São Paulo. Aqui é feito um trabalho de inteligência para tentar antecipar os desastres. Meteorologistas fazem diariamente previsões de até uma semana à frente. Nessas telas, os pontos coloridos são focos de incêndio detectados por satélites. Como o Sudeste passa agora por um período de seca, a principal preocupação é o fogo nas matas e o monitoramento é em tempo real. Se o monitor indicar uma ocorrência grave, como um incêndio mais forte ou em outros períodos, chuva e deslizamento, esse grupo de trabalho aciona as defesas civis municipais e regionais e também outros órgãos, como o Corpo de Bombeiros. O trabalho dessas equipes, aliado ao uso de equipamentos modernos, ajuda a diminuir a gravidade dos eventos climáticos. Precisa ter espaços públicos para as pessoas se refugiarem imediatamente. Isso precisa ser uma ação de curtíssimo prazo, né? Que seja divulgado e ali haja um atendimento psicossocial, de saúde, para poder receber as pessoas que saem dos seus lugares, seja porque a chuva está extrema, seja porque está faltando água, seja porque o calor está insuportável na própria casa. Nós temos que redimensionar as redes de drenagem, temos que aumentar as áreas verdes, temos que diminuir os asfaltos e as calçadas nas nossas cidades para melhorar a permeabilidade da água no solo. É um conjunto grande de medidas, nada é muito complicado, né? Mas que, na verdade, o Brasil está atrasado na implementação destas políticas. Só que algumas regiões vão sofrer mais. O Rio Grande do Sul, assolado pelas tempestades e transbordamento do Guaíba, conta com uma geografia que potencializa as consequências de um desastre natural, como temos testemunhado. Os rios se transformaram em enormes tobogãs, né? De água corrente muito volumosa, com grande capacidade de erosão, arrastando tudo que estava à sua frente e nos lados, né? Causando então enorme impacto. Horrível. Cena de guerra, cenário de guerra, muito triste, as pessoas perdendo tudo, mas o principal hoje, agora, é a vida. E graças a Deus eu consegui sair. Jamais imaginei passar pela nossa situação de calamidade pública no Rio Grande do Sul. Só abraçando o povo como está se abraçando hoje, que a gente vê que realmente somos humanos. É para lá que a gente vai, para o Rio Grande do Sul, falar com o enviado especial Marcelo Oliveira, nosso repórter que está há dias acompanhando essa tragédia. Marcelo, por favor, primeiro comece nos dizendo onde você está e como foi seu dia, como é que está a situação por aí agora. Olá, Amanda, Augusto, boa noite para vocês e a todos que estão assistindo a Rede TV News. Eu falo aqui do bairro Cristal, o local onde se concentram as bases de busca e de resgate das pessoas que estão em Eldorado do Sul.
Agora, neste momento, bem tranquilo, vocês podem ver quase nenhum movimento, apenas, né, uma viatura policial aqui atrás fazendo a ronda. Porém, isso acontece porque as buscas foram interrompidas, os resgates foram interrompidos por causa da chuva forte que caiu aqui em Porto Alegre nesta tarde. E o vento muito forte, inclusive agora, vocês podem perceber que, inclusive, peço desculpas que pode estar prejudicando o áudio, mas é um vento muito forte aqui neste momento. Uma informação nova que chegou hoje, Amanda e Augusto, que o governo federal vai autorizar, aliás, já autorizou o uso da base aérea de Canoas, que é uma base militar, para as companhias aéreas, ou seja, voos comerciais trazendo os passageiros serão operados nessa base aérea por 3 companhias aéreas, Latam, Gol e Azul. O primeiro voo ainda não tem data para acontecer, porém, o avião da Azul pousou hoje, trazendo donativos aqui para as vítimas do Rio Grande do Sul. Não se sabe quando exatamente vão acontecer esses voos, porém, a prioridade serão para os gaúchos. Hoje, eu acompanhei um grupo um grupo de voluntários fazendo resgate num dos bairros mais problemáticos aqui de Porto Alegre. É o que você vai acompanhar na reportagem agora. Tá tudo bem aí? Hoje eu acompanhei um grupo de voluntários que entrega itens de primeira necessidade em áreas alagadas. Já são vários dias de calamidade. Com o barco abastecido, nós seguimos para o bairro de Humaitá, um dos mais afetados pela cheia do Guaíba. A destruição impressiona. Todas as ruas têm carros com água quase até o teto. Lojas, casas, tudo está debaixo d'água. Nós estamos no bairro do Humaitá, é um dos mais castigados pela chuva aqui em Porto Alegre. A missão aqui do pessoal é levar água e comida para as pessoas que ainda estão ilhadas e que não querem deixar suas casas por questão de segurança. Essa concessionária está com a porta aberta e não conseguiu retirar os veículos da loja. Chegando mais perto, é possível ver a destruição, toneladas de produtos perdidos. Moradores ilhados observam a nossa passagem à distância. Mesmo sem água e sem energia elétrica, eles preferem ficar nas casas. Os caras estão roubando tudo aí, né? As únicas coisas que sobraram a gente vai deixar para eles invadir, vão quebrar e fazer. Não viu o que eles fizeram nos mercados aí? O barco entra por ruas mais estreitas. Olha a altura da água nessa Kombi. Com o tempo fechando, é hora de voltar. Mas assim que for possível, os voluntários voltam para a água. Assim como o Dirceu, que é piloto do barco. Eu estava acompanhando bastante as notícias em casa, né? E em casa mais eu não conseguia ficar só acompanhando, já estava com uma angústia grande no meu coração. E foi que eu falei com a minha esposa e falei que eu vou ajudar o pessoal. Por mais pequeno que o barco seja, mas a gente conseguiu ajudar bastante gente. Parabéns e obrigado, né, para todos esses voluntários. E olha, policiais de Minas Gerais embarcaram para reforçar a segurança pública em cidades do Rio Grande do Sul. Antes de começar a missão, os policiais receberam orientações sobre as principais demandas nas cidades afetadas. O principal foco é no policiamento ostensivo e em abordagens a suspeitos de estarem praticando crimes. São 35 policiais militares, sendo 13 do Batalhão Especial de Meio Ambiente e outros 22 do Choque. O comboio saiu em direção ao sul, com barcos e equipamentos para resgate. A tropa vai se juntar aos militares mineiros que já estão atuando na maior tragédia climática do Rio Grande do Sul. 2 helicópteros da PM Mineira trabalham dia e noite nos resgates e transporte de doações e alimentos. Ó, gurizada, vamos deixar mais uns sanduichinhos agora. A gurizada tá indo fazer uma operação em Eldorado na estação. Bombou lá, guerreiro. Isso aí, valeu. Um dos salvamentos feitos ontem exigiu perícia e cuidado. Um homem com problemas de mobilidade só pôde ser retirado do prédio com a ajuda do cesto de resgate. Então, seu Luiz, você já fez bastante hoje. Só mais um pouquinho. Consegue andar? Consegue, mas é bem devagar. Vamos lá. Em Canoas, uma criança que está com as 2 pernas machucadas foi levada em segurança ao lado da mãe. O último socorro do dia foi em Eldorado do Sul. Nós estamos aqui na região de Eldorado do Sul, pela Polícia Militar de Minas Gerais, Gabinete Militar do Governador, e ajudando a socorrer uma senhora idosa aqui numa área alagada. A gente vai levá-la lá para Porto Alegre. Estou fazendo esse vídeo aqui para manifestar aqui o sentimento de gratidão do povo mineiro em poder contribuir com
pessoal do Rio Grande do Sul nessa ação humanitária aí de resgate. Mais força para o povo gaúcho. Obrigada pela audiência. Boa noite. Boa noite.